Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Segunda Eu Começo, um podcast onde nós vamos falar sobre emagrecimento, jejum intermitente, vamos falar também de histórias de superação de mulheres que conseguiram emagrecer e um pouco mais. E nesse episódio, em especial, eu vou falar sobre um tema que eu acredito que é super importante. Porque jejum intermitente é muito interessante, mas quem é que não pode fazer jejum? Para quais pessoas seria totalmente contraindicado a prática dessa técnica, como nós vimos nos episódios anteriores, que é muito interessante para o emagrecimento, para tratamento de doenças, para melhora de cognição. Mas existem pessoas que não podem praticar essa técnica. E é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio. Bom, primeiro de tudo, para que vocês possam entender quem não pode fazer jejum, é preciso entender alguns detalhes, digamos, técnicos do jejum. Mas isso eu vou explicar de uma forma bem mais tranquila e simples para que vocês não se percam. Toda vez que você faz jejum, o teu corpo ele começa a esgotar as reservas de energia. E quando ele esgota as reservas de energia, um órgão muito específico começa a trabalhar. Esse órgão é o fígado. Esse fígado começa a produzir corpos cetônicos. Outro órgão também trabalha bastante e esse é o pâncreas. O pâncreas, ele começa a mandar diferentes sinalizações para a insulina, para o nosso corpo, digamos que pegar a glicose e colocar dentro da célula. Então o jejum é um verdadeiro processo de mudança de metabolismo, como nós já conversamos. Se você tem alguma questão metabólica, um diabetes, talvez seria interessante fazer jejum. Mas também por esse motivo, para algumas pessoas, ele é totalmente contraindicado. Primeiro, bora falar um pouquinho sobre as grávidas. Grávidas não devem fazer jejum intermitente. Existe um motivo especial para isso e as grávidas elas precisam manter um nível de glicemia constante no sangue. Fazer jejum para essas mulheres que têm alterações, modificações hormonais intensas durante o período da gravidez, pode fazer com que elas apresentem eventualmente períodos de hipoglicemia que não seria interessante. Uma grávida com hipoglicemia coloca o bebê em risco e coloca a si própria em risco. Então não é interessante. Existem estudos também que mostram que jejuar durante a gravidez pode favorecer com que o líquido que fica ao redor do bebê, que é aquele líquido amniótico, diminua em grande quantidade, o que não é interessante, o que pode gerar inclusive uma antecipação do parto. Então, grávidas, o que a recomendação para vocês é, querem fazer jejum? Ação antes da gestação, bem antes da gestação e também no pós, depois de desmamarem o bebê de vocês. E isso inclusive é outra contraindicação. Quem está amamentando pode fazer jejum? Recebo muitas pacientes que logo após terem dado à luz estão com alguns quilos a mais, querem melhorar a alimentação, querem começar a fazer uma atividade física, pois aumentaram muito de peso na gestação. Tem muitas mulheres que estão nessa situação. Mas jejum intermitente nesse momento não é a melhor indicação. O que acontece com mulheres que estão dando de mamar, que estão nessa tentativa de manter os 6 meses iniciais de lactação para o seu bebê? É que pode ocorrer uma verdadeira diminuição da produção do leite. Então também não é interessante. Não é que a mãe vá passar mal, não existe essa questão, mas pensando nessa relação e nessa necessidade de amamentação, seria contraindicado sim fazer o jejum intermitente para quem está nesse período de lactação. Mas digamos que eventualmente você não esteja dando de amamentar para o seu bebê por N motivos. Aí sim, conversar com seu médico, conversar com seu ginecologista, com seu obstetra, seria muito interessante para a tomada de decisão se seria esse o momento para fazer esse jejum intermitente ou não. Como eu falei, mulheres também pré-gestação podem fazer jejum? Podem. Mas vou colocar aqui uma situação para vocês. Existem mulheres que estão nessa tentativa de engravidar, que são as chamadas tentantes. Essas tentantes, elas muitas das vezes apresentam dificuldades de gestação, dificuldade realmente de conseguir engravidar. E é nesse momento que é preciso tomar uma decisão. Se você é uma tentante, apresenta alterações hormonais, dificuldade de engravidar, fazer o jejum intermitente não seria interessante. Fazer esse jejum modifica os teus hormônios, estimula a produção de hormônios no teu período e especificamente naquele teu período mais reprodutivo de uma forma diferente. Agora, por que isso acontece?
O jejum é uma forma de estresse para o corpo. Sempre falo isso. Ele é um estresse, mas ele é um estresse positivo. Mas, se esse estresse for colocado em momentos não interessantes, esse estresse pode tornar-se negativo. E aí, no caso das tentantes, isso acontece. Uma mulher que não consegue engravidar, ela já tem diversos estresses, tanto físicos, psicológicos, ela tem estresses hormonais. E se o jejum for acrescentado a esse momento, pode não ser tão interessante. Então, assim, se você precisa emagrecer antes de engravidar, mas você tem muito essa necessidade da gravidez, está se programando para isso, talvez seja mais interessante você decidir por um outro tipo de terapia para esse emagrecimento. E aí isso vai ser decidido de acordo com o teu perfil. Porque o jejum intermitente seria uma espécie de estresse para o corpo. A verdade, quando você permanece em jejum, a tua célula, ela começa a receber diversos comandos diferentes. Isso, inclusive, é uma das características do jejum. O jejum, ele pode ser utilizado também para pessoas que não querem emagrecer, que não têm doenças, mas que querem transformar as células em células mais, digamos, resilientes. Células que se adaptam muito melhores às mudanças, células que se adaptam ao estresse. Porque o jejum é o estresse, mas ele precisa ser esse estresse controlado. Dessa forma, imagina, quando nós queremos ser mais resilientes, eu vejo isso em muitas pessoas, né? Eu gostaria de ter mais resiliência na minha vida. O que é isso? Ter resiliência é se tornar adaptável. Ter resiliência é ter uma capacidade de mudar durante um problema que surgir e não se abalar tanto em relação a isso. Com a célula acontece a mesma coisa. A célula vai passar por períodos que são períodos de privação energética, mas ela vai se adaptar. Ela vai entender que ela não vai ter carboidratos para comer, que ela não vai ter carboidratos para transformar em energia, mas a partir desse momento, o teu corpo ele é tão maravilhoso que ele vai começar a utilizar uma fonte de gordura que você mesmo produziu. Uma fonte de energia que você mesmo produziu, que são os corpos cetônicos. Então, isso tudo, meninas, para o corpo é um baita de um estresse. Então, é preciso entender isso na tomada de decisão do jejum. Por isso que em alguns momentos ele não vai ser indicado. Por exemplo, adolescentes devem fazer jejum intermitente? Tem um estudo muito bacana que fala sobre jejum intermitente e adolescentes, mas no sentido de, foram observados que adolescentes que permaneciam muito tempo em jejum apresentavam uma espécie de maior probabilidade de desenvolvimento de diabetes. Olha que interessante. Falei para vocês no episódio anterior que o jejum pode tratar o diabetes tipo 2, mas se ele for bem aplicado, se ele for bem indicado em pacientes adultas. No adolescente, as células do pâncreas, que é esse órgão que está sempre produzindo insulina e lidando toda vez com o nosso metabolismo, ele ainda está em desenvolvimento. Ele ainda recebe algum tipo de sinalização que para esse momento, onde você saiu da tua infância, você está na tua adolescência, não é interessante aplicar um jejum intermitente. É muito mais interessante você fornecer todos os nutrientes de uma forma equilibrada para que possa acontecer os marcos do desenvolvimento de uma forma bastante adequada. Então, isso é uma questão que não é nem controvérsia, que realmente não é indicado para os adolescentes fazer um jejum intermitente, realmente do dito intermitente, acima de 14 horas, acima de 16. Eventualmente, passar esse período sem se alimentar pode ser interessante. Também é importante dizer que, meu filho, doutora, meu filho ficou 16 horas sem se alimentar. Isso quer dizer que ele vai se tornar diabético? Não é isso. Até porque a prática do jejum não é uma prática de um único dia, é uma prática onde você aplica um protocolo. Então, eventualmente, ficar um dia sem se alimentar, tudo bem. Mas ingressar numa jornada de jejum com o objetivo de emagrecimento, com o objetivo de alguma espécie de tratamento, não é indicada para os adolescentes. E falando em adolescente, tem um tipo de diabetes que é muito comum em crianças e adolescentes. Na verdade, é o chamado diabetes juvenil. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, mas o diabetes juvenil é o diabetes que é muito diferente do diabetes tipo 2, porque ele é descoberto logo na primeira infância, até na segunda infância, durante a adolescência, que é uma espécie de falência do pâncreas. Antes de explicar isso, eu vou contextualizar vocês um pouquinho. O nosso corpo tem um órgão chamado pâncreas. Esse pâncreas, ele é responsável pela produção de insulina. Ou seja, toda vez que vocês comem, e vou colocar aqui, comi um carboidrato, comi um pão,
esse pão se transforma rapidamente em açúcar no teu corpo. Então, comeu pão, comeu pizza, comeu bolo, isso se transforma em açúcar. Muito açúcar no nosso sangue, circulando no nosso sangue, é extremamente ruim para a nossa saúde. Então, por isso que o corpo tem um mecanismo que é para baixar esse açúcar no sangue. O corpo faz o quê? Ele viu o açúcar que está livremente no sangue e pega esse açúcar e coloca dentro da célula. Quem faz isso é um hormônio específico chamado insulina. Mas essa insulina precisa ser produzida por alguém e esse alguém é o pâncreas, esse órgão que eu acabei de falar para vocês. E no diabetes tipo 1 ocorre exatamente isso, uma falência desse pâncreas. Esse pâncreas não produz insulina. Então imagina, para que o indivíduo consiga sobreviver, ele precisa de uma medicação externa. Então é por isso que diabéticos tipo 1 utilizam sempre uma medicação que é chamada insulina, é uma insulina sintética. Para que toda vez que ele se alimente, através dessa utilização dessa insulina, ele consiga baixar esses níveis de glicose. Então é isso que acontece com o diabético tipo 1, que é muito diferente do diabetes tipo 2. E aí é que vem a contraindicação de ser feito o jejum intermitente para esses diabéticos do tipo 1. Na verdade, essa é uma questão até um pouco polêmica. Existem escolas de pensadores e de estudiosos do jejum que contraindicam completamente o jejum intermitente para diabéticos tipo 1, mas existem outras escolas que elas ficam, depende. Se for um paciente muito acompanhado, se for um paciente extremamente ciente, eu, Amanda, não indico a realização do jejum intermitente para esses pacientes. Vou citar o porquê. Imagina um paciente que, ao longo do seu dia, ele não tem uma alimentação tão regrada. Ele é um adolescente. É difícil ter um adolescente com uma alimentação tão ajustada, mesmo sendo um diabético. E esse adolescente faz uso de uma insulina. Quando nós estamos em jejum, o que o jejum faz? O jejum, ele automaticamente diminui a nossa produção de insulina. Durante o jejum, nós não estamos comendo. Durante o jejum, o que acontece? Você bebe água, você pode beber um café sem açúcar, sem adoçante, você pode beber um chá sem açúcar, sem adoçante. Nada disso estimula a produção de insulina. Então, não vai ter essa produção de insulina enquanto você estiver de jejum. Imagina 0 insulina em jejum, 0 glicose, porque você também não está se alimentando, e mesmo assim o diabético tipo 1 ainda vai utilizar uma medicação que baixa essa glicemia ainda mais. Então existe uma grande chance de ocorrer episódios de hipoglicemia. E a hipoglicemia, ela não é somente desinteressante porque o paciente pode desmaiar e passar mal. Ela não é interessante justamente porque não leva a quantidade de nutrientes específicos que aquela pessoa precisa naquele momento. Imagina um adolescente viver em hipoglicemia. Como que ele vai desenvolver todos os órgãos, os pensamentos, a memória, cognição, concentração, aprender na escola? Então, para mim, pacientes diabéticos tipo 1 não deveriam praticar jejum intermitente, a não ser que eles tivessem um acompanhamento extremamente rigoroso, exclusivo, caso a caso, para tentar, de alguma forma, utilizar esse jejum como uma forma, digamos assim, benéfica. Mas, a priori, não há indicação. E o diabético tipo 2? Conversamos no episódio passado que tem uma indicação de ser feito jejum intermitente para tratar o diabético tipo 2. No entanto, existe uma espécie de contraindicação para alguns casos. Qual seria esse caso? É especificamente aquele caso que não vai ser acompanhado. O paciente diabético tipo 2, já sabidamente diabético, ele faz uso de algumas medicações. Ele pode fazer utilização de antidiabéticos orais. Ele pode, inclusive, dependendo do nível do diabetes e do tempo de diabetes do qual ele foi diagnosticado, fazer uso, por exemplo, de insulina. Então, esse paciente precisa ser acompanhado por um médico no momento de aplicação do seu jejum intermitente para que ele possa ajustar as doses da medicação. Caso contrário, vai acontecer da mesma forma que iria acontecer com o paciente do diabetes tipo 1. O paciente pode não sentir-se tão bem. E quando você faz o jejum intermitente, a necessidade da medicação pode se modificar. O que acontece com o jejum? Como nós já falamos, o jejum é uma modificação de metabolismo. Então, teu corpo vai ter menos estímulos de insulina. E é isso que o corpo de um diabético precisa. É isso que o corpo de um diabético tipo 2, que fique claro. E de um paciente, por exemplo, que tem resistência à insulina. Pacientes que têm resistência à insulina são aqueles pacientes que
muitas das vezes nem foram diagnosticados ainda com sequer uma glicemia alterada, mas eles já apresentam sinais de resistência à insulina que são justamente ocasionados por quê? Por uma má alimentação, excesso de consumo de carboidrato, por uma vida desregrada em relação à falta de sono, insônia, consumo exagerado de determinados tipos de bebidas açucaradas. Então, esse paciente que provavelmente apresenta uma resistência à insulina, mas não diagnosticado com diabetes tipo 2, seria muito interessante para ele sim praticar o jejum intermitente. Mas para o diabético tipo 2, existe essa contraindicação de não ser praticado se for feito de uma forma, digamos, desacompanhada. Imagina você que tem diabetes e resolve no dia seguinte começar a fazer um jejum intermitente de 16 horas ou de 18, que é o jejum indicado para esses tipos de paciente que precisa mudar o metabolismo. Provavelmente isso não vai acontecer de uma forma muito bacana para você. Nem no sentido de apresentar sintomas, porque se feito de uma forma incorreta, aparecem náuseas, pode aparecer vômitos, muita dor de cabeça, irritabilidade, desconcentração, e você pode realmente passar mal, justamente por causa das medicações que precisam ser ajustadas e que não foram ajustadas. Então, diabético tipo 2 é contraindicação se você resolver fazer na sua casa sozinho. Mas se você resolver fazer, com o médico não, é muito indicado. E aí agora, vou partir para um outro tema. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, sobre estresse, sobre doenças psiquiátricas. Isso seria uma contraindicação de fazer jejum intermitente? O que vocês acham? Lembra que eu falei que jejum é uma espécie de estresse? Ele é um estresse. Ele é um estresse para o corpo, ele é um estresse para a tua célula. Tua célula se torna resiliente. Você, quando faz jejum, você também se torna resiliente. Se torna resiliente no teu comportamento, resiliente no teu modo de pensar. Isso é maravilhoso. Mas imagina você que está passando por um momento de extremo estresse, às vezes com uma doença diagnosticada, uma depressão, uma ansiedade generalizada. Seria interessante começar a fazer o jejum? Se você não está adaptado, nesse momento talvez não. Então, essa também é uma contraindicação. Pacientes extremamente ansiosas, com distúrbios, por exemplo, associados ao sono, talvez não seja o melhor momento de começar a fazer um jejum intermitente. Mas aí vem uma questão. Jejum intermitente não trata a compulsão? Poxa, porque eu sou ansiosa, tenho muita compulsão alimentar, preciso comer doce sempre à tarde, depois do almoço. Quando chega no final da tarde, eu tenho muita vontade de comer qualquer coisa doce. E isso vai até a noite. O jejum não trata isso, porque que eu não posso fazer? Vai depender do caso. Então, dependendo de cada pessoa, esse jejum sim vai tratar essa compulsão. Ele serve muito para regular essas questões. E até, inclusive, para melhorar na insônia. Quando você permanece em jejum, existe o estímulo de produção de alguns hormônios, e um deles é a melatonina. Então, a melatonina, ela sendo estimulada, você consegue dormir melhor. Então, isso é muito interessante. Mas se você está naquele momento em que tem muito estresse, que você não dorme, que você tem muita compulsão, tomando medicação, fazendo acompanhamento psiquiátrico, é preciso avaliar com bastante cuidado, com bastante delicadeza esse caso. Eu já contraindiquei jejum intermitente para algumas das minhas pacientes. Não é porque eu gosto da técnica, estudo a técnica, sou desenvolvedora de um método que eu vou aplicar o jejum para todo mundo. Muito pelo contrário. Tem pacientes que chegam comigo e durante a nossa conversa, ela me relata o dia inteiro dela. Como que é o dia? Acorda, hora tal, faço isso, tenho vontade disso, pego meu filho na escola, tenho muita ansiedade, não durmo, estou usando essa medicação para dormir, essa outra medicação para acordar. Pacientes assim, eu contraindico o jejum intermitente. Imagina um estresse a mais na vida dessa paciente. Então, é preciso ter o bom senso para indicar uma técnica que é maravilhosa, quando bem indicada. Se ela não for bem indicada, não vai dar muito certo. Muito pelo contrário, talvez que seja por esse motivo que muitas pacientes, quando começam a fazer o jejum, aí, doutor, eu comecei, eu adorei, eu vi que é uma técnica incrível, eu preciso emagrecer, mas eu só consegui fazer uma semana. Nossa, muita pressão. Uma semana e depois quis comer tudo de volta, porque talvez não fosse o teu momento. Então você que pensa em fazer jejum intermitente,
tem que sempre avaliar. Será que tem essas contraindicações que nós acabamos de falar? Se ficou em dúvida, conversa sempre com um médico. Sempre, não vai atrás da opinião do vizinho, da amiga, porque às vezes a amiga sempre vai, talvez tenha tido uma, digamos, experiência maravilhosa com o jejum, porque o jejum pode proporcionar experiências maravilhosas? Pode, mas existem alguns casos que são completamente contraindicados. Então pensou em fazer jejum? Converse com o teu médico. Bom, esse foi mais um episódio do Segunda Eu Começo, e vocês aprenderam sobre essas contraindicações. E a gente se vê no próximo episódio e vamos conversar ainda sobre jejum intermitente. Até mais!